Temperado abriu um novo espaço no mesmo endereço. Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante O Temperado. Aqui a comida tem gostinho de quero mais. Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê. Bom dia, amigos. Aqui estamos mais uma vez com o programa Enfoque Espírita, levando a doutrina espírita a Petrópolis, às mediações, também até a 2 outras cidades fluminenses, e esperamos que também para todo o Brasil e todo o mundo através da internet. Mas o fato é que estamos, nós, vivendo uma tarefa terrível, uma parte de sofrimento muito grande no Brasil, com a natureza reclamando demais de todos nós. Realmente, se nós lembrarmos o fato de que para o Brasil vieram os espíritos mais endividados para resgatar, mas que em troca a espiritualidade manteria a liberdade no nosso país e que nenhuma nação preponderaria sobre nós. Eu ainda hoje li esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que estou apontando aqui para os senhores, lembrando que a leitura disso aqui aumenta a nossa fé, a nossa esperança, e amanhã termos um país livre, alfabetizado, todo mundo caminhando para a situação melhor. Então, nós vemos muitas vezes a natureza revoltada. A maior parte dos brasileiros nunca viu uma coisa chamada pau-brasil. Mas o Brasil era isso, o mundo inteiro tirava madeira aqui. Nós continuamos destruindo a natureza ao nosso redor. Infelizmente, temos aqui na doutrina espírita a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de liberdade, certas leis morais que constituem a terceira parte de O Livro dos Espíritos, e não atentamos para isso, continuamos destruindo os rios, poluindo os mares, não só o nosso povo, mas temos que olhar para o nosso problema aqui e agora. Peçamos a Deus que essa conscientização geral em torno da natureza cada vez se amplie mais. Olha que a doutrina espírita explica, entre outras leis, a lei de conservação e a lei de destruição. Temos que conservar, só podemos destruir aquilo que é estritamente indispensável e necessário, indispensável à sobrevivência de todos nós. Senão, nós vamos resgatar coisa muito difícil. Não é por acaso, o acaso não existe, que a doutrina espírita diz que após essa fase de sofrimento terá uma fase nova em que o mundo estará numa paz maior. Mas como é o nome dessa fase? É a terceira fase, o número não importa. A fase subsequente, qual é o nome dela? Regeneração. O pessoal que aqui reencarnar, os espíritos que aqui reencarnarem, vão ter que regenerar o planeta que estará quase todo ele destruído. Não é assim, vai que melhor. Mas com certeza. Bom dia a todos. Como vai o senhor? Vai bem, tudo bem, Gama? você está bem? Tudo em paz? Tudo ótimo, tudo tranquilo, muito bem. Estamos aqui, Vecmir, passo a palavra para você agora. Que volta e meia, esse livro está sempre na minha cabeceira, da minha estante, onde eu pego para ler quase todo dia um pedaço, está todo riscado, marcado mesmo, das coisas mais importantes. Tá certo. Porque às vezes a gente percebe que, incrível, esse livro foi escrito, não sei se você já percebeu aqui, até escrito assim, a primeira edição dessa obra foi publicada em 1938. 38. Então, naquela época em que a gente alimentava, é a forma de dizer cachorro com linguiça, né? Prendia com linguiça e ele obedecia. É um exagero, claro. Mas naquela época, então, havia, digamos, uma ignorância total, porque não tinha quase violência no Brasil. Hoje, o que existe, nós precisamos entender que são fases, cada um de nós está no estágio espiritual que ele é próprio. Perfeito. Vamos aprender através da doutrina espírita e vamos falar sobre uma das leis morais, ou mais de uma, no dia de hoje. Perfeito. Ok, Vecmir? Ok. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às 10 horas, às quartas-feiras ao vivo, e também reprises, aos sábados às 15 horas, às terças-feiras
às 19 horas. E também saudamos o pessoal de Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal 3 da TV Cidade de Três Rios. E você vai ver uma excelente programação que tem nesses canais, perfeito? E também aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. É só mandar um e-mail para a gente, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto pelo Facebook, tá certo? Só escrever tudo lá em cima, tudo junto, TV Cidade de Petrópolis. E pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Então, nesse momento, passamos, então, a leitura do livro Luz do Lar, tá certo? De Chico Xavier, por diversos espíritos. O título, Compaixão em Família. Aspas. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua família, negou a fé. Fecha aspas, isso é Paulo. Isso está em 1 Timóteo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instinto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mais vale fazer o bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Emmanuel. Seu Gama, ele simplesmente é uma pessoa fantástica. Sem dúvida. Sem dúvida. Extremamente inteligente, cônscio exatamente das suas palavras probas e certas, vindo dos ensinamentos que ele adquiriu vindo de Jesus. E é impressionante que ele tem o cuidado de não atacar desnecessariamente. Mas ele aponta os quistos onde o problema se encontra. Não tem a menor dúvida, entendeu? Com certeza. E a gente eu pelo menos, que há muitos anos gosto de ler tudo que vem dele, ainda não consegui ler tudo. Sim. Porque a quantidade de obras por ele ditada é incontestável, abordando todos os temas.
encontrou no Chico uma pessoa extraordinária, né, que trouxe ensinamentos notáveis para nós, Isso. porém, a realidade é que a maior parte de nós, sobretudo agora, depois que o celular resolveu aposentar os livros, não é verdade? Hoje todo mundo está com o celular na mão, como se aquilo fosse a carteira de identidade para o céu. Então, em função disso aí, o que se vê hoje em dia é realmente pessoas lendo muito pouco. Olha, ler as obras de Emmanuel, por exemplo, um lindo livro, a gente lê, já que pegamos aqui, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e pegarmos, ler também o livro A Caminho da Luz, os dois livros, a gente fica com um vasto conhecimento do mundo e das coisas aqui, um toque ligeiro, explicando como é que foi a evolução, o desvio provocado pelos ensinamentos de terceiros introduzidos no meio dos ensinamentos de Jesus. Exatamente. É maravilhoso, Emmanuel, sempre. Com certeza, com certeza. Então, vamos ao desenvolvimento do programa. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá? E nós estamos na terceira parte, que contém 10 capítulos. Estamos no 6º, tá? E o título é Da Lei de Destruição. Esse subtítulo foi dividido em 7 outros subtítulos, tá certo? E vamos estudar hoje o assassínio. Primeira pergunta: nos casos de legítima defesa, Deus perdoa o assassino que matou em legítima defesa? Não. Matou, Deus não perdoa. Mas atenção, Deus julga pela intenção. Isso está na pergunta 670, 747, tem uma porção de perguntas, porque as coisas importantes são muitas vezes repetidas. Por exemplo, os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Essa parte, os espíritos são criados simples e ignorantes, ela se repete inúmeras vezes, a pergunta é 115, 121, 133, vai por aí afora. Tem muitas, os espíritos insistem porque isso é importantíssimo. Somos criados simples e ignorantes e viemos crescendo. Que história é essa de achar que temos uma vida só? Né? Não, temos uma vida só de cada vez, mas é um crescimento espiritual com inúmeras vidas. Ora, imaginemos isso com um filho nosso. Se ele pudesse, um filho que por acidente, por uma, digamos, fatalidade, veio a falecer com 3 anos, que felicidade será a gente saber que ele vai reencarnar e continuar o progresso dele. Um dia a gente vai encontrar com ele no mundo espiritual. Isso é a doutrina que Jesus ensina, né? Em João, Jesus diz que ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. João capítulo 3. E depois ele explica para Nicodemos os dados. Então, é claro, respondendo à pergunta, é claro que Deus julga pela intenção, mas dizer que é autorizado a fazer o mal, não. Mas às vezes se faz o mal tentando fazer o bem e às vezes faz o mal, né? Mas julga pela intenção, ou seja, a pena é amenizada ou quase suprimida em função da intenção. Perfeito, perfeitíssimo. Existirão fatos que forçosamente devem ocorrer e os espíritos não possam evitar? Sim, por incrível que exista, mas não aqueles fatos que são importantíssimos na evolução da humanidade. Esses aí pode haver intervenção divina se o senhor achar necessário. Fora disso, não. As leis dele são tão absolutamente perfeitas que em tudo ele prevê todas as hipóteses possíveis. Então não é uma ou outra. Ele prevê todas as hipóteses possíveis. Por mais que a gente pense ignorar, no final tem uma saída. Com certeza. E é uma coisa curiosa. A gente vê, por exemplo, e falando agora de vírus, como é desconhecido pelos homens o número de vírus que existe, mas o mundo está assustado com um vírus somente. Um vírus somente. Que apareceu. Mas sabemos que são milhares de vírus. Isso. Porém, temos contato com alguns. Os vírus são o princípio da vida. Quando o princípio material, olha Kardec, quando o princípio material sofre uma transformação em virtude da própria natureza física, e surge então o princípio, o princípio espiritual. E aí o princípio espiritual vai fazer a evolução dele toda até mais adiante, milênios e milênios, não, incontáveis milênios, fica assim, chega até a condição de fazer as primeiras encarnações como seres humanos. Aonde?
em outros mundos, porque a Terra não é mais mundo primitivo. Então, o que acontece? A justiça da reencarnação se impõe para nós, senão Deus não é justo. E para Deus ser justo, tem que dar a mesma oportunidade. Para você vai ser o quê? Filho que vai chegar à presidência da República nos Estados Unidos, você ter prestígio, isso e aquilo, suposto prestígio, e o outro vai nascer do lado da sua casa, no mesmo ponto, também de pessoas dignas, e daí? E vai morrer com 6 meses, por que não teve a mesma oportunidade? Deus é justo. Todos terão a mesma oportunidade, ainda que em reencarnações diferentes. Perfeito. E aí a gente verifica exatamente como a evolução do ser humano e do espírito. Claro, o espírito, depois de criado, não pode mais ser destruído. Esse é um princípio da doutrina espírita, que é claro, a ciência não diz nada a respeito, mas a doutrina diz, então nos mostra isso. Aí aquele nosso filho querido, pai, mãe, parente, que a gente ama muito, que foi levado para o céu, vamos usar a linguagem popular, e desencarnou muito recentemente, talvez tivesse uma obra muito bonita para realizar, mas desencarnou em função da atitude de terceiros, ele continua vivo do outro lado, não tem as alegrias da carne proporcionar para poder fazer o crescimento, porque no mundo espiritual você também aprende muito, mas para passar pelo teste se gravou e se vai executar, tem que reencarnar. Reencarnar. Só saber não é suficiente. Tem que saber e executar aquilo que aprendeu. Exato. É a famosa ação, né? A ação. Então, Deus julga pela liberdade, intenção. Pela intenção, tá? A fatalidade, portanto, é relativa. Ela não existe, a não ser quando programada para resgate de vidas passadas. Perfeito. Perfeito. O acaso não existe. Não existe. Tá certo. Graças a Deus. Poxa. Isso mesmo. Tá certo. Outra pergunta. Quando o espírito vai reencarnar, ele sabe que poderá ser um assassino? Olha, ele pode saber que vai ser tentado, tá? Para ser ou não um assassino. Vai depender dele. Porém, é importante lembrar o seguinte, matar alguém é algo errado, a própria consciência acusa, porque também não quero que nos matem. Então, lembrar dessa frase, que isso aí incinera, queima todos os argumentos em contrário. Não há fatalidade em relação aos atos da vida moral. A vida moral, você errou, eu errei, todos nós erramos, porque queremos. Tá? Fatalidade em relação aos atos da vida moral não existe. Isso aí é que é a grande verdade. Perfeito. Só uma pergunta. Neste caso, da lembrança, se ele vai ser ou não isso ou aquilo, Deus nos dá uma coisa, uma misericórdia para conosco, de nós não lembrarmos o que fomos na vida passada, não é isso? Essa misericórdia é eterna e infinita, porque não fosse assim, eu não suportaria lembrar o que eu fiz na vida passada, ou devo ter feito, porque estou resgatando nessa vida coisas que eu vejo que os outros que fizeram coisas iguais a minha, ou piores que a minha, ou melhores que a minha, mas tem situação completamente diferente. Porque cada um de nós está no estágio espiritual que ele é próprio. Não tem jeito. Perfeito. Graças a Deus, a doutrina espírita é absolutamente lógica, porque o mundo que raciocina precisava disso. Precisava saber que ele não veio por acaso. Há uma programação, que nós somos criados. Deus parou de criar? Não. O que Jesus disse? Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Nós também somos filhos de Deus. E a doutrina é clara ao dizer, o espírito, depois de criado, não desaparece nunca mais. Pode reencarnar e o corpo físico morrer inúmeras vezes. E até tem muita gente que acha que faz evolução em 3, 4 ou 5 encarnações. Pode botar 100 por aí afora, que ainda é pouco, né? É pouco ainda. Temos um caminho infinito para progredir. Como é que a gente pensa que vai reencarnar e que está tudo numa vida só? A gente não começou a estudar a coisa ainda, né? Porque a evolução não é só o que se passa na Terra. Nós vamos chegar, como está na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, que diz que somos criados simples e ignorantes. Ah, mas tem uma vírgula. Essa vírgula é muito importante. Isso. Porém, destinados à perfeição. Então,
para chegar à perfeição, o caminho não pode ser através de 3 encarnações, Vermelho. Claro que não. Olha as atitudes de Emmanuel, que ele conta que ele era naquela época. Sim. Passou por que circunstâncias? Senador romano. Sim, né? depois... Depois escravo nestório. E além de outras vidas, depois foi sacerdote, a gente respeita. Tudo bem, ele aprendeu, ele tem opção. Ele hoje, a religião dele é justamente ter a felicidade de conhecer a doutrina espírita e conseguir um médium como Chico Xavier. Claro. É a religião do amor, não É a é isso? religião do amor. Exatamente. Então, um aborto é um verdadeiro assassinato. No entanto, algumas legislações permitem o aborto. Mesmo assim, moralmente é um crime? Sim, é um crime, porque, olha, aquele que vai ser abordado é um crime tão covarde, porque ele não tem possibilidade de se defender. Claro. Uhum. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o aborto é algo que acontece lá dentro, a criança ainda não está ali, porque a criança só vai nascer, digamos, na hora que ela chorar. Isso é uma verdade para a matéria. Mas para o espírito que está ali encarnado, ele não entra dentro do outro. Ele, sabe disso, Vecchiameira? Ele fica do lado de fora. Fica do lado de fora. Fica do lado de fora ligado, perispírito a perispírito, ou seja, corpo espiritual do reencarnante para o corpo espiritual, para se formar lá dentro. Então, e ele contribui de que forma? O corpo físico traz a carga genética física. Agora, o corpo espiritual, que está sempre ligado, não existe espírito sem perispírito. Então, esse corpo espiritual traz tudo que nós fizemos no passado e o que ainda temos para quitar. Tá? Então, a justiça é perfeita. E não é Deus que julga, não. Tá? Somos nós mesmos diante da nossa consciência. Mas quando nós estamos lembrados, a nossa consciência, ela reflete a justiça divina. Perfeito, perfeitíssimo. Então não adianta a gente dizer, eu vou pedir para me perdoar, não sei o quê. Você tem que se auto-perdoar perante a justiça divina. Porque a sua própria consciência é reflexo dessa justiça divina. Perfeito. Então, esse indivíduo que comete um assassinato, nós podemos dizer que ele tem uma natureza má com possibilidade de reverter isso para o bem? Exatamente. A princípio, nós somos criados simples e ignorantes. Isso. Portanto, ainda não fomos destinados ao mal. Mas o mal estará presente no nosso caminhar. Isso. Assim como o bem também. Cabe a nós, cada um dos nós espíritos, a escolher o caminho certo e caminhar para frente e para o alto, fazendo a progressão. Perfeito. Não é fácil. Por isso que Jesus usa certas expressões que a gente devia dizer todo dia, né? Orai e vigiai. E é o que nós devemos fazer todo dia. Perfeito. Orar, pelo menos, às vezes a gente faz, mas será que a gente vigia os nossos atos? Vigia mesmo? Vamos refletir um pouco, vamos fazer o primeiro intervalo. Faltaremos 1 minuto, até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. E pedimos a você, meu irmão, veja bem, estamos fazendo o estudo de O Livro dos Espíritos. Com que finalidade? Algumas pessoas me cumprimentam e dizem, é bom assim porque a gente não observava esse aspecto. Estudar a doutrina espírita, às vezes em casa, é difícil, falta tempo, mas quando você tem a oportunidade de ver o programa outras vezes, mergulhe fundo. Se você tem dúvidas, procure o teu centro espírita e você vai obter as respostas necessárias, além do que nós damos aqui. Perfeito. Vamos a outra pergunta. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Nunca, em hipótese nenhuma. Foi Deus que nos criou, então só Deus pode tirar a vida. Qualquer outro meio, seja por, digamos, determinação com o fim, ou seja, por abuso das forças físicas, de qualquer forma, a gente vai, às vezes, até morrer, olha o que eu vou dizer, e continuar vinculado ao corpo, à matéria, que está estragando, está apodrecendo. Não é essa matéria exatamente, ela foi para lá, mas ao corpo espiritual que fica lá pensando naquelas mesmas coisas. Por quê? Porque exatamente nós assumimos compromisso nessa vida. E isto que tu semeias, isto ceifarás. Isto também ceifarás. Exato, perfeito. Palavras de Jesus. Exatamente. Você não estranha, né? Eu cito isso sempre por quê? Porque o Espiritismo é, nada mais no momento, a doutrina que procura reviver os ensinamentos de Jesus, sem falar em dogmas, sem falar em rituais, sem falar em sacramentos, sem falar em mandamentos. É só o ensino de Jesus. Então, se você observa isso da doutrina espírita, ela não ataca as demais religiões. Na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, a gente cansa de dizer isso aqui, precisa ser espírita? Não. Uma ocasião disseram para mim, você num programa espírita fala isso? Eu digo, falo. Porque a essência está na doutrina espírita, a doutrina espírita diz, isso sim, insiste nisso. Nós temos que ser homens de bem, que ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e procura fazer a caridade e perdoar. Se você faz isso, você está exercendo exatamente todos os ensinamentos de Jesus. Ponto. Agora, só que a doutrina espírita faz você fazer isso racionalmente, porque você foi criado para esse fim. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Então, o viciado em drogas sabe que, se insistir, morrerá. É um suicídio indireto? Sem dúvida, é um suicídio indireto, um suicídio moral, especialmente. Por que isso? Porque aquilo vai nos eliminando qualquer tipo de suicídio moral. Veja só, vai ter depois uma encarnação para resgatar aquilo. Às vezes é a pessoa que não consegue parar de beber, é um vício. Às vezes a pessoa que não consegue parar de fumar, é um vício. Quantos desencarnam em função da droga? É um suicídio que ele não deseja, mas é um suicídio moral. Ele vai ficar preso por aquele corpo durante muito tempo, até esgotar o tempo que lhe foi concedido. Porque quando nós encarnamos, recebemos toda uma programação no mundo espiritual. Então nós já viemos com uma carga para que viver tantos anos. Se vamos desencarnar menos, vamos ter que cumprir esse espaço após a nossa morte. Daí que o suicídio gera imensos sofrimentos. Perfeito. Porque a pessoa liquidou-se antes de chegar ao término do fim, o término de sua vida, o fim de sua vida, e aí então ele vai sofrer as repercussões magnéticas desse desencarne precipitado. Perfeito. Então, uma pergunta em cima com um outro título. A pessoa que é hipocondríaca toma remédio. Sim. Aí toma remédio para o estômago, não, mas tem que tomar um para o fígado, para o do estômago não atacar o fígado, depois toma o outro por causa do intestino. Ele também, de uma certa forma, em um outro tipo de grau, ele é um suicida indireto? De novo, pergunta 747, pergunta 670, vai por aí afora. Deus julga pela intenção. Ele, ao tomar aquilo, ele está se autodestruindo, mas essa não é a intenção dele. Sim, não tá? é. Mas você dirá assim, bom, mas quem bebe também está fazendo alguma coisa que está se autodestruindo e você diz que aí ele está errado e no outro não está. Espera aí, Deus julga pela intenção. A intenção
é gozar a vida quando você bebe, quando você fuma, quando você toma droga. Mas na outra é se manter vivo para trabalhar. A sua intenção é boa, embora você esteja se autodestruindo. Exato. Perfeito. Né? Perfeito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é essa. Então a gente não sabe discernir entre o que é bom e o que é errado, que nós nos vamos alimentar. Se nós fazemos o alimento através de remédio para sanear tudo que a nossa consciência pode ajudar, o nosso trabalho no bem pode resolver, a gente vai ver que não. Perfeito. Não há necessidade. Perfeito. Tá? Mas julgar tudo para o remédio também não é a solução. Não é a solução. Perfeito, tá certo. Então, agora passemos então para um outro subtítulo, que é crueldade. Faz um favor, Vec Miller. Sim. Você vai fazer exatamente isso. Pega o livro dos Espíritos, abre aí no começo. Pode falar. Vamos lá. E vê para quantos... Não, aí mesmo, vira um pouquinho para... Tá bom, como quiser. Além da crueldade, você lê todos os títulos que nós estamos estudando. Nós estamos os títulos... na terceira parte. Então, volta na... Espera aí. Primeira, segunda... Terceira parte, capítulo... Espera aí que de vez em quando sai fora. Capítulo 6º. Capítulo 6º. Lei da destruição, não é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós fizemos destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Então, nós vamos entrar na crueldade. Só para mostrar que tudo isso são títulos de um título geral chamado Lei de Destruição. Destruição, perfeitamente. Porque há coisas que nós temos que destruir na natureza para poder sobreviver. Por exemplo, às vezes tem que matar um animal, às vezes temos que, é vida também, tirar da natureza, eliminando animais para que eles sirvam de material para fazer um remédio para nós, não é verdade? Então, tudo isso é uma forma de destruição. Existe a destruição necessária e a destruição abusiva, que nós vamos chegar lá ao final dos cumprimentos. Agora, o senhor tocou num assunto muito interessante, especificamente o veneno da cobra. Nós sabemos que em São Paulo temos um instituto fabuloso chamado Butantan. Então, é extraído o veneno da cobra, é preparado e injetado num cavalo, para que ele possa ter os efeitos necessários para fazer o plasma e etc., para o contraveneno. Neste caso aí, haverá evolução do animal que está sendo injetado aquele tipo de coisa, o cavalo? Sem dúvida. Para nós que estamos tratando também, somos julgados pela intenção. Tá? E para ele, porque ele passa por provas e expiações. Tá? E ele já está naquela fase, que na fase final, ele começa a ter, digamos assim, lances de uma inteligência privilegiada. Certo. Em que ele aprende determinadas coisas, ele passa a obedecer. Está longe ainda de receber a transformação. O espírito, então, nessa oportunidade, sofre uma transformação e vira espírito. Né? Então, é o princípio inteligente, porque nós somos criados quando o princípio material sofre uma transformação e vira princípio espiritual. Aos bilhões de anos, ou de milhares de séculos, em que o princípio espiritual caminha, ele vai chegar até a angelitude. Certo. Encarnado ou não mais encarnado, já não encarna na Terra, mas vamos chegar à angelitude. E fazemos tudo isso num caminho que nos é lícito seguir. E vamos ter que seguir, com muito sofrimento ou com algum sofrimento, ou com muito amor, se tivermos condições para isso. Perfeito, tá certo. Então vamos às perguntas. Pode-se moralmente ligar o sentimento de crueldade como sendo um verdadeiro instinto de destruição? Justamente isso é terrível, é o que há de pior, não tem a menor dúvida. É falta de amor ao semelhante. Então, a crueldade não se justifica nunca. Então, as pessoas muitas vezes são cruéis demais, na verdade, revelando o estágio espiritual que se encontram. Certo. Lembremos, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que muita gente inteligente e competente, mas fizeram a cabeça deles, só assim se justifica,
E eles tinham prazer de exterminar seres humanos, crianças que fossem, não importa. Mas faziam aquilo devido à crueldade deles, que ainda estava inata. Então, porque só é dessa raça é diferente? Quem disse isso? Claro que não. Não é o espírito que hoje encarna num corpo de branco, amanhã pode ser um japonês, um preto ou um índio. E depois voltar a ser um branco. O problema importante é o corpo espiritual, esse é o que sobrevive, o corpo físico não. Tá? São Paulo diz isso claramente na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, embora ele dê o título lá de A Ressurreição, mas no versículo 43, 44, depois de explicar como é que é, ele diz, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. E para ser mais claro, ele no versículo 50, ele vai dizer, a carne e o sangue não vão para o céu, por favor, quem vai é o corpo espiritual. Então nós não estamos falando aberrações, está em São Paulo, está na Bíblia. Perfeito. Ensinamento da doutrina espírita, claro, é. Perfeito. Então, a crueldade deriva da carência de senso moral? A ausência total, não. Falta de evolução moral. Porque a ausência total seria uma injustiça. Ele tem que ter alguma coisa, já que ele encarnou, fez a primeira encarnação. A Terra não é mais um planeta de primeira encarnação, tá? Nem por acaso isso não acontece aqui. Então, nós temos muitos espíritos em volta da Terra. Chegou-se à conclusão aproximadamente de 30 bilhões de espíritos em volta da Terra, mas nós sabemos o número que temos de encarnados. Desencarnou, vai esperar um tempo no mundo espiritual. Né? A Bíblia até usa uma expressão tão interessante que ela diz assim, né? Que voltará na terceira e na quarta geração daqueles que me ofendem. Isso é muito curioso. Certo. Terceira ou quarta geração, dá 20 anos para cada um, 60, 80, tem que esperar. Porque quando eu morro, olha, a explicação não tem nada a ver pelo momento, mas quando eu morro, eu tenho que resgatar meus erros com quem? Com aquelas pessoas que eu ofendi na terra, com os filhos que eu desprezei, com a esposa que também não foi... Isso é uma hipótese, qualquer um espírito. E aí o que acontece? Nós vamos reencarnar com quem? Se ficamos devendo aos filhos que não tratamos bem a eles, vamos reencarnar com eles de novo. Às vezes até em condição inversiva. O que é condição inversiva? Éramos filhos, agora somos pais, éramos pais, agora somos filhos. E assim, Deus que é perfeito, fez esse mecanismo absolutamente perfeito e que ninguém se revolta contra ele, porque não tem opção. Perfeito. Então, nós podemos resumir isto numa seguinte situação. Cada vez que nós venhamos a evoluir moralmente, essa parte de crueldade, ela diminui de intensidade, porque ela não some totalmente. Ela fica lá, escondidinha lá um canto. Mas ela agora está adormecida. Adormecida, porque entendi. Nós agora temos evolução, isso em tese, evolução suficiente para não fazer mais o mal. Exato. Senão, o resgate, que é pesado, vem de qualquer maneira. Que maravilha. Deus não deixa nunca o calceta de ficar impune dos erros que cometeu. Porque errou, vai resgatar. Vai resgatar, não tem jeito. Perfeito. Alguma vez os sacrifícios de seres humanos foram praticados para agradar a Deus? Posso fazer uma pergunta? Você Sim. repetiria isso aí? Eu diria, porém, o contrário, também é interessante. Tudo que você semeia de bem é crédito seu. Ah, sim. Isso é muito importante dizer. Lógico. Isto que tu semeias, isso também ceifará. Inclui o mal, mas também inclui o bem. Então, porque nós vemos assim, por exemplo, agora o Brasil está sendo, especialmente o estado de Minas, e lá o meu querido Espírito Santo, então, passando por aquelas dificuldades imensas. E o povo está ajudando, vão todos ajudar. Então, isso que se ajuda não está a nosso crédito, está sim. Não pensa que o princípio inteligente, depois que assume a feição humana, né, a forma humana, e que ele só sabe do que ele tem que pagar, mas não do que ele tem de crédito, não. Semeando bem, a gente às vezes quita muitas faltas. Perfeito, tá? perfeito. Mas temos que fazer um outro intervalo, não é isso? Isso, tá certo. Voltaremos em um minuto, até já.
As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com mais um bloco do programa Enfoque Espírita e vamos continuar estudando, como você falou, a crueldade. A crueldade. Então, no passado, cumprindo ordens, homens praticavam torturas muito cruéis. Já que cumpriam ordens, mesmo assim serão punidos? Mesmo assim, mas Deus julga pela intenção. Agora, evidentemente, que algumas pessoas enlouqueceram, mas não cumpriam. Certo. Entregavam a sua vida, tá, para não fazer o mal. Terão um grande mérito depois de se encarnar. Então, por quê? A proposta vem, ou você faz o bem, isto é, foge, desaparece, diz que não cumpre, dá a própria vida, mas não faz aquilo. É um bem extraordinário. Embora você saiba que você vai morrer, você tem o dever de cuidar pela sua vida. Mas, como você está pensando isso, para não fazer o mal no seu semelhante, isso, para você, é um avanço espiritual muito grande, porque a morte é inevitável para todos nós. Após a morte, horas após, começa o processo da desencarnação. A morte é quando cessam os movimentos do coração, a circulação, e o cérebro, 4 minutos depois, está morto. Não adianta procurar outra coisa. 4 a 5 minutos ele já morreu. A pessoa se recuperada vai ficar retardada. Em função disso aí, a recuperação tem limite. Depois disso vem então a desencarnação, que pode ocorrer no mesmo dia, horas depois, e em certos casos, até no mesmo momento da morte, é raro, mas acontece, quando a pessoa sofre muito, fica por meses, às vezes, em cima de uma cama, sofrendo muito, e poderá ficar preso, no caso de um suicídio, durante muito tempo. Então, em virtude disso aí, tudo está na nossa mente. O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que cultiva dentro de si mesmo, então ele constitui, diz Divaldo Pereira Franco, a sua essência e genialidade. Isso para cada um de nós. Então, nós podemos dizer que, havendo o progresso da humanidade, vai desaparecer gradualmente a ação do mal? Ah, vai. Pois justamente, o mundo de regeneração é um mundo em que o mal vai aparecer numa circunstância muito curiosa. Nós não vamos fazer o mal consciente no mundo de regeneração. Certo. Mas devido à nossa inferioridade, o mal às vezes vai acontecer. Por exemplo, vou dirigindo o carro e abuso da velocidade, mas estou com confiança, atropelo, mato alguém. Eu não queria aquele resultado, mas eu sou responsável por aquilo que aconteceu. Pelo ato. Entendeu? Porque nós não nos vigiamos. Então, o mal poderá ocorrer não por vontade própria de fazer o mal, mas devido à nossa inferioridade. Certo. Isso é difícil, muito difícil, porque a gente controla o quê? A boca, controla os atos, mas e a mente? E o pensamento? Nós erramos por pensamentos, palavras e obras. Essa daqui de baixo, de obra, a gente ainda consegue evitar. Certo. Né? Palavras, às vezes, uns nem isso. Né? E outros, por pensamento, vigiar o pensamento é muito difícil. Mas dependendo da evolução do espírito, é necessário e indispensável vigiar. Estará, então, no mundo de regeneração. Isso. Então, se nós pegarmos um livro bom, vamos supor, no caso nosso aqui, um livro espírita, você está focando naquele livro alguma coisa
boa. Claro. E automaticamente você não está dando vazão para que você venha a ter pensamentos ruins. Exato. Você estaria progredindo também. Está progredindo, estudando sem dúvida nenhuma, porque você mantendo a sua mente naquele estado, evita que entre o obsessor. Agora, você quer ver o obsessor entrar? Fica na rede assistindo, ou então na televisão, um programa, digamos assim, voltado muito para a sensualidade ou para a violência, e acaba você inconscientemente participando daquilo. Exato, o homem erra por pensamento, palavras e obras, olha, está errando. Tá certo. Como vai ser difícil a vida no mundo de regeneração. Você não vai, o espírito não retrograda, quem chegar lá não retrograda, mas ele vai ter que se policiar não só nos atos, mas também nos pensamentos. E aí começa a dificuldade. Aí é como é que diz o próprio Evangelho, e os mansos e humildes herdarão a terra. É claro. Perfeito, perfeitíssimo. Sempre existiram homens muito maus. O senso moral existe em todos os homens? O senso moral existe em todos os homens. Mas, obviamente, em escalas, em graus diferentes. Não tem como. É lógico. Nós vivemos na Terra e a dificuldade é necessária. Se todos nós formos absolutamente perfeitos, não teria isso. Então, é claro, entre os 12 apóstolos, olha como Jesus foi perfeito. Teve um, Judas, não teve? Que errou completamente. Então, Jesus não soube escolher, não, sabia que daria aquela oportunidade para Judas, que provavelmente ele ia falhar. Mas ele precisava mostrar que a gente erra por pensamentos, palavras e obras. As intenções de Judas, pelo que se sabe, hoje em dia, com todo o estudo, não eram as piores, mas também não eram as melhores, as atitudes que ele tomou. Exato, né? Perfeito. Então, ele criou para ele uma sina horrorosa. Mas ele já quitou isso em vidas posteriores. A doutrina espírita sabe, por revelações de médiuns, num livro muito bonito, que ele reencarnou para passar por um sofrimento tenebroso. Passou e resgatou aquilo. Graças a Deus, porque Deus nos dá a oportunidade de resgate sempre, desde que a gente se policie e aceite a vida como é quando vem o resgate. Porque o resgate também não é fácil. Perfeito, perfeito. Então, na Segunda Guerra Mundial, muitos seres humanos foram torturados e mortos, pois seguiam a pregação de que eles eram seres inferiores. Como esses assassinos serão julgados? Bom, eles não serão julgados por terceiro, mas pela própria consciência, diante da justiça divina. Então, eles terão duras penas. Aquilo que fizeram sofrer, também eles vão fazer sofrer. E aqueles que eles fizeram sofrer, pelo sofrimento, resgataram, se tornaram espíritos ainda mais evoluídos, né? Revoltados em princípio, depois aceitando, mas pelo menos resgataram muitos pecados. Enquanto que aqueles que pareciam que eram ótimos, pode estar preparado, porque o resgate vem. Deus não é impiedoso, mas é justo. E como errou, é justo? Tem que quitar. Você pode quitar também através de obras. Sim, obras maravilhosas, mas dependendo da falta, aí não tem jeito. Falta contra a vida, por exemplo, você vai passar por essa experiência. Nossa, mãe. E como vai? E como vai? E como vai? Pergunta. No entanto, nas nações mais civilizadas, existem bombas capazes de suprimir a vida na Terra. Como compreender isso? Bom, é necessário entender que nós temos que evoluir em ciência e em moral. Nós sabemos, por exemplo, hoje, através da literatura, do que está escrito, que na Segunda Guerra Alemã, quase que a nação que foi derrotada, ela também estava trabalhando com armas atômicas. Mas foram os Estados Unidos o primeiro a obter. Mas quando Einstein, segundo consta, pediu ao governo americano que fizesse a evolução, porque senão a outra parte ia fazer, implorou que não utilizasse nunca, mas mostrasse que tinha aquela capacidade. Aquela capacidade. Infelizmente foi usada de uma vez só.
E de uma vez só, muitos pagaram com a vida erros do passado, porque tem muita gente que estava ali, mas não morreu, por razões diversas, não daquele momento, por essa ou aquela circunstância, não muito próximo, mas realmente sapato. E as pessoas que às vezes desencarnam porque estavam ali por ação de terceiros. Então, nesse caso, entra o livre-arbítrio de alguém. Para Deus isso vai acontecer, mas para nós é uma opção, fazemos certo ou errado. Imagine você, teoricamente, se a pessoa tivesse em pleno conhecimento, os aviadores, que iam jogar uma bomba com esse efeito, todos estariam presentes? Será? Eu acho que não. Mas eles não sabiam. Então, Deus julga pela intenção. Imagine você vai de avião, né, sabe que tem uma cidade aqui, mas a ordem é essa. Vira o voo para cá, conserta o avião, vira ele assim, solta a bomba. Mas por que isso tudo? Isso não é meio de guerra. Nossa, quando aquilo explodir, estiver chegando ao solo e explodir, vai gerar temperatura de milhões de graus. Então, o avião recebe aquilo ali para sair do caminho até impor, porque se você pegar aquilo, senão você também fica na onda. Fica na situação. Então, é uma coisa extremamente perigosa, mas cada um receberá de acordo com os seus méritos e os seus males. Perfeito. Então, uma pergunta. Essas nações chamadas civilizadas, que existem bombas aí, de uma certa forma, eu considero, uma prepotência desses países para subjugar os outros? Olha, tanto assim que você vê que determinados princípios que eles utilizam estão também plantados no sistema romano de governo, lembra-se? Sim, até exatamente. A águia é a mesma. A mesma. Até a águia é a mesma. Exatamente. Aquela cultura especial é a mesma. Perfeito. O interesse material é o mesmo só. Porque a gente deu oportunidade muitas vezes. Né? Então, cada um resgata o que é próprio. A verdadeira vida, a vida boa, é a vida no mundo espiritual, claro, evidente. Para chegar lá, porém, a gente tem esse trajeto. Mas optou assim, são romanos reencarnados em várias nações. Da mesma forma, você vê muito daqueles que perseguiram na época da Idade Média, Idade mais primitiva, tiveram depois, olha daí que você tocou no assunto, tiveram que depois reencarnar. Exatamente. Aqui, ó, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, explica isso. Exatamente. Né? E vieram muitos deles como escravos, sim, outros não, mas vieram como escravos, passar por torturas incríveis. E aí, porque torturas essas que eles praticaram lá em atrás. vidas passadas. Exato. Então eram seres que eles passavam e ensanguentavam o solo por onde eles passavam, com o sangue de crianças e de mulheres. De mulheres, idosos. Idosos. Imagina o mal que faziam. Aí, o resgate. Tem que resgatar, não tem jeito. Perfeito. Até do mal, Deus aproveita. Mas não deseja o mal a quem quer que seja. Não. Tá a perfeição deles, que a gente consegue perceber pela perfeição do universo que nos cobre, que nos dá a oportunidade da vida, e uma vida eterna, basta que a gente trabalhe bem, não faça o mal, só ame a Deus, ao próximo como a si mesmo, faça caridade e exerça o perdão. Gente, que maravilha a doutrina espírita, explicar tudo isso. Que é. Que responsabilidade que ela joga em cima desse corpo idoso que está aqui. Ah, meu Deus, mas que responsabilidade. Perfeito. Hoje em dia, no Brasil, a violência está disseminada como um vírus. Como combater esta triste realidade? Olha, pelo estudo e pela aplicação. O estudo só não basta. Pela aplicação na nossa transformação moral. Então, como é que se faz a transformação moral? Primeiro pelo estudo, porque você tem que conhecer o caminho que você tem que seguir. Isso. E depois exemplificar, porque você só conhecer, você virou uma estante, tem muito conhecimento, mas ainda não aplicou. Certo. Isso significa que você vai voltar algumas vezes para poder aplicar. Vamos ver na doutrina espírita como é que se encontra isso. Você hoje já fez o elogio para Emmanuel. Emmanuel foi um senador romano de vasta cultura. Exato. Teve contatos eventuais com Jesus, sem tocar conversa com ele. Mas depois, logo depois que ele
ele morre, passa aí 40, 50 anos, ele volta como? O escravo Nestório. O escravo Nestório. Quais são os 2 livros para o povo saber? Há 2000 anos atrás e 50 anos depois. Então se vê, olha, aquele homem importantíssimo, senador, orgulhoso senador romano, agora voltou como escravo Nestório, que foi um dos primeiros a serem sacrificados para o Divino Mestre. Que coisa, né? Então, como a justiça se processa com perfeição, daria um belíssimo filme, né? Um dia vai dar, o pessoal vai chegar lá e vai fazer. Com certeza que sim. A última pergunta. O homem tem ou não tem o direito de dispor de sua própria vida em caso da previsão de grandes sofrimentos? Não, pelo contrário. Se ele tem a perspectiva de que ele vai passar por sofrimentos incontáveis, inenarráveis, ou até que ele sabe que pelo local que vai por perseguição, etc. Imaginemos, na Segunda Guerra Mundial, que havia aquele burburinho, não? Quem ia para o campo de concentração e lá ficava esperando no campo de concentração e sabia que todo dia eram selecionados milhares de espíritos encarnados, iam lá para aqueles locais, colocados lá dentro, tiravam a roupa toda, ficava nu, e em seguida eles eram queimados, né, ou morriam sufocados. Vejam só a perspectiva de quem vai. Perfeito. Quitou muita falta do passado, né? Adquiriu muitos méritos, muitos lutaram contra. Nem nessa hipótese, porém, o suicídio se justifica. Mas muita gente evoluiu ali, ou seja, quitou faltas terríveis do passado. E a gente tem que entender que, de acordo com a doutrina espírita, isto que a gente semeia, isto também nós vamos semear. É a mesma coisa. Então, a nossa grande preocupação, nós que estamos encarnados, é não fazer o mal, de jeito nenhum, e procurar sempre que possível fazer o bem, em todas as circunstâncias, né? Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, a pergunta 132 é a maravilha. Vírgula, porém destinados à perfeição. Então, nós fomos criados lá, na lei de evolução, que é lei científica, não é isso? Então, a lei de evolução nos mostra isso. A doutrina espírita, que ensinou isso antes, nos mostra, antes da publicação do livro. Então, o que acontece? Nós sabemos que temos que evoluir, que nós fomos criados simples e ignorantes, e somos indestrutíveis, não como carne, mas como espírito, depois de criado, não tem mais condição. Pode ficar por milhares de séculos, mas, de qualquer forma, um dia ele vai despertar. Perfeito. Tá? E aí me lembra, eu estava estudando, aliás, especificamente ontem, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Diz o seguinte, seu Gama, olha só, entre aspas, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem escreveu isso foi Paulo. Na epístola dela. E é exatamente o que nós estamos, a síntese do programa de hoje é exatamente isso, que pelo menos é o que eu vejo. Não, é exatamente isso. Você falou de síntese, nós já recebemos o sinal que o tempo esgotou. Já esgotou. Tá certo. Vamos lá. Então, pessoal, o programa... Faça as lembranças, por favor, e vamos encerrar. Tá certo. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, as reprises aos sábados, às 15 horas e às terças-feiras, às 19 horas. Lembrando que Três Rios e Paraíba do Sul é só acessar o canal número 3, TV Cidade de Três Rios. E mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Entre as lindas frases que o Chico Xavier deixou para nós, uma realmente eu vi dentro de uma penitenciária na parede lá em cima, letras grandes. E eu falei, gente, como é que é bom receber consolação quando necessário. Estava escrito lá, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
TVC 16. Aqui você se vê. Tudo de B pra você. Verão do bem, do bom, do bonito.